A jornada de 12 passos. Do abuso ao basta é o coração do método ELA, eternamente livre de abusos, que representa o caminho de cura e acolhimento que o DDA utiliza como bússola para conduzir cada pessoa da dor à libertação. Cada passo é um marco espiritual e emocional. Por meio deles, o DDA identifica onde o usuário se encontra e oferece reflexões, direcionamentos e esperanças. A jornada completa está descrita no livro Seja Ela, da trilogia Ela, eternamente livre de abusos, disponível gratuitamente no canal do YouTube do Detector de Abusos. Aqui, disponibilizamos um resumo para que você conheça a metodologia que estrutura o processo interno e sustenta a trilha de cura, que define o DDA. 1. Livre da culpa. A culpa nunca é da vítima. Nenhum abuso se justifica. A verdade restaura a dignidade. Conhecer e esclarecer os papéis de cada envolvido, o perfil, as intenções e as responsabilidades tanto do abusador quanto da rede de proteção que falhou, faz a vítima alcançar o entendimento de que a culpa nunca foi e nunca será dela. Se é vítima, não é culpada. Isso é libertador. Só quem viveu sabe. A cura não começa na culpabilização do abusador, mas sim na desculpabilização da vítima. 2. Dando nomes. Dar nome ao abuso é libertar-se do silêncio e da confusão. Dar nome é como entender que isso não é coisa da sua cabeça. Abuso tem nome, tem tipo e tem consequências desastrosas, sequelas que devem ser encaradas, responsabilizadas e, principalmente, acolhidas, abraçadas e reconhecidas. Dar nome é identificar e entender os papéis de cada situação e dos envolvidos. É conseguir sair do papel de abusável e quebrar o ciclo de abusos em todas as áreas da vida. 3. Alerta gatilho. O terrível e o incrível do trauma. Reconhecer o que ativa a dor é recuperar o controle emocional. Entender como são formados os pensamentos é aprender a se defender da dor da ruminação, do pensamento repetitivo, do ciclo fechado de memória e conseguir forças para quebrar o silêncio da alma. Um silêncio que grita quando o mundo se cala. Gatilhos podem e devem ser alertas de proteção. O conhecimento liberta. O terrível do trauma é ser quebrado por dentro. O incrível é descobrir que desses fragmentos nasce uma versão de si mais forte, sensível e verdadeira. Indico aqui a teoria da inteligência multifocal, TIM, do Dr. Augusto Cury. 4. Afetação. A dor de um se espalha. O abuso afeta famílias, amigos e comunidades. E é por isso que falar é tão difícil. Muitas vítimas se calam para não afetar ainda mais pessoas com o que aconteceu. Se eu não falar, não aconteceu. Se não encarar, não preciso enfrentar. E mais, a retaliação, a descredibilização e a afetação fazem com que o que acontece depois do abuso pode ferir ainda mais do que o próprio abuso. É nesse passo que a sua versão importa. Independente do que tenha acontecido, o DDA atua de forma imparcial e segura, acolhendo cada fala e organizando com discernimento, sem se abalar por julgamentos ou narrativas externas. Dica de ouro: leia os livros da plataforma do abuso, Ao Basta, Vítimas por Afetação. Quando a dor se espalha em muitos, a cura só pode ser coletiva, perto para sobreviver. Quando ficar perto é se proteger. 5. O advogado fiel. Aqui, a técnica de exposição narrativa mostra o poder da escrita curativa. Organizar pensamentos e expressar emoções profundas da memória, com segurança e verdade. É nesse passo que o DDA atua com maior potência curativa. O centro de todo o método: contar a história pelo olhar de Jesus, que organiza sem julgar. Convidar o advogado fiel para conduzir o processo é como assinar uma procuração, entregando a ele o direito de agir, defender e julgar com a justiça perfeita.
A pergunta essencial não é o que aconteceu, mas como você se sentiu, porque é na emoção, e não apenas nos fatos, que mostra a ferida e também a cura. 6. Fui curar e fui curada. Entendimento tardio. É no compartilhar de histórias que as linhas se cruzam, que as fichas caem e tudo começa a vai fazer sentido. Muitas vezes, quando o abuso acontece, a vítima ainda não tem trilhas neurais suficientes para compreender o que está vivendo. Só mais tarde, com novas referências, ela entende. Mas o dano já é real. Olhar para dentro pode doer. Encarar as sequelas é um caminho muitas vezes solitário, onde facilmente se cai na armadilha da autocondenação. Mas é também nesse olhar tardio que o entendimento amadurece e o coração, ao tentar curar o outro, descobre que está sendo curado. Convide alguém para te acompanhar nesse processo. 7. O luto de quem eu nunca fui. Autocompaixão e autoacolhimento. A frase dita por um pedófilo arrependido, eu matei quem ela poderia ter sido, traduz a pior sequela do abuso ocorrido. Fica a saudade do que nunca foi vivido, o arrependimento por não ter se defendido e o desespero pelo desejo de que aquilo nunca tivesse acontecido. É preciso se despedir de um passado que não pôde ser controlado e escolher viver a esperança de um futuro memorável. Reconhecer que o verdadeiro inimigo muitas vezes já não está fora, mas dentro, no algoz interno que a culpa criou. Curar-se é silenciar esse algoz. O autoacolhimento nasce quando a vítima entende que, embora não possa mudar o que aconteceu, pode aprender a amar quem sobreviveu. 8. Uma estrela prisioneira do processo. O isolamento estratégico. Vão chamar de deserto. Vão chamar de maldição. Vão dizer que acabou. E até mesmo você vai acreditar que é o fim. Mas o processo não é castigo. É caminho de reconstrução. Quando a cura parece demorar demais, lembre-se: não é atraso, é preparo. O que chamam de fim, Deus chama de recomeço. O que chamam de demora é tempo de amadurecimento. Porque viver o processo é abraçar a lapidação que antecede o brilho. Não está demorando. É no processo que acontece a cura. Conheça o isolamento estratégico. 9 Janela 1040 e gaslighting coletivo. A cultura da normalização e da manipulação sistêmica. Alguns abusos duram 10 minutos, mas a prisão pode durar 40 anos. A nova janela 1040 não é geográfica, é emocional e espiritual. Um território invisível onde a dor virou doutrina e o abuso, costume. Os verdadeiros povos não alcançados não estão distantes, mas nos bancos das igrejas, nas salas de lares disfuncionais e ao alcance de um simples abraço. A cultura da normalização é o primeiro cárcere da alma. Ela faz o intolerável parecer aceitável e o grito da vítima soar como exagero. E quando muitas vozes se unem para negar a dor, nasce o gaslighting coletivo, a distorção que apaga a boa verdade e faz a vítima duvidar de si. O DDA existe para ensinar o mundo a acolher, para que cada igreja, casa e coração saibam acolher antes de acusar, escutar antes de questionar e amar antes de explicar. E transformar a cultura da normalização em uma cultura de acolhimento, onde o julgamento se cala e o abraço se torna resposta. E alcançar os não alcançados. Abraçar os não abraçados. 10. Conversas difíceis e reparação. Quando a verdade reconstrói. Conversas boas não são conversas difíceis. E conversas difíceis podem destruir. Por isso, precisam de apoio para acontecer, mesmo aquelas que são só com você. Conversas com Deus, com familiares, ou até definir se devem ou não acontecer.
O DDA pode acompanhar antes, durante e depois, oferecendo clareza, limites e até análises em conjunto, onde todos podem aprender. O DDA nasceu de uma conversa que nunca deveria ter acontecido, para que nenhuma vítima precise mais enfrentar sozinha aquilo que deveria ser dividido. Leia, pastor, isso não é mais o culto. Agora posso falar. E conheça o primeiro caso do DDA em ação. A solução que ameniza tudo é a reparação, porque o abuso não destrói só uma vida, ele reverbera em todo o ecossistema. E quando a rede de apoio falha, ela também precisa se responsabilizar e reparar. Se o abuso foi público, a reparação também deve ser. O DDA sonha com um tempo em que conversas difíceis gerem reconciliação, e não rompimento. Um tempo em que a justiça venha também pelo amor e o respeito, e a sociedade aprenda a reparar e não apenas a punir. Essa é a cultura de reparação. Quando a verdade não busca vingança, mas reconstrução. 11. Seja ela eternamente livre de abusos. Você não sabia o que sabe agora. O que te feriu não te define mais. O que te calou já não te prende. Ser ela é lembrar. Você não é o que te fizeram, é o que escolhe ser a partir de agora. É saber dizer não sem culpa, chorar sem vergonha e recomeçar sem medo. É reconhecer que ser santa é ser inteira e ser livre é ser verdadeira. Identidade é decisão. Hoje você escolhe a liberdade e finalmente poder falar: eu nunca quis, eu nunca mereci. Agora eu sou livre, agora eu sou ela, eternamente livre de abusos. 12. Nós somos elas, a comunidade. Que das nossas feridas nasça poder para curar. Agora é você quem ajuda a levantar outras. O último passo não é sobre você, é sobre o próximo. A mulher curada se torna abrigo. A voz restaurada se transforma em farol. Aqui começa o legado: ajudar outras a dizerem basta e iniciarem sua própria jornada a ela. Um convite à reflexão. Pense em como teria sido diferente se, nos seus momentos mais difíceis, alguém tivesse simplesmente ficado. Agora, imagine quantas pessoas vivem hoje o que você já viveu. Talvez uma delas precise de um abraço silencioso, de uma escuta sem pressa ou de um convite para caminhar junto. A cura se multiplica quando escolhemos não deixar ninguém sozinha. Nós somos elas é mais do que uma comunidade, é um movimento. Um chamado para transformar a cultura da negligência em cultura de acolhimento e consciência. Onde o silêncio ganha voz, o inominável recebe nome, e passo a passo, vidas são reconstruídas pelo poder do encontro. Os sábios resplandecerão como o brilho do firmamento, e os que a muitos ensinarem a justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3. O DDA é mais que um movimento. É a revolução do acolhimento. Seja ela, faça parte da comunidade, nós somos elas.